E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Uma garra emergiu da parte traseira de Phyllis e avançou rapidamente em direção ao Homem de Terno. A interferência mágica causou uma leve ondulação na capa da invisibilidade. Nesse momento, o alvo pareceu perceber algo e virou a cabeça rapidamente. Contudo, mesmo uma extraordinária não teria tempo de reação suficiente. A garra cortou o pescoço do homem, descendo diagonalmente por suas costas e dividindo-o ao meio. Os olhos do inimigo se arregalaram de incredulidade enquanto ele desabava no chão, e o sangue se espalhava pelo ambiente. Ling emergiu das sombras ao lado do sofá e perguntou: acabou? Roland respondeu, cobrindo o nariz. O roubo que temos que realizar agora é crucial. O fedor pútrido no ar pareceu intensificar, embora não fosse possível afirmar se era apenas uma impressão. Vocês ainda se lembram do que ensinei? Ling levantou a mão. Ornamentos de ouro, papéis vermelhos e cofres. As outras concordaram: moedas são inúteis, e não peguem as pedras preciosas. Isso mesmo. Na verdade, quanto mais papel vermelho, melhor. Com base na experiência de Roland ao roubar a cidade sagrada de Hermes, ele sabia que o valor das pedras preciosas variava muito, tornando difícil vendê-las por um preço adequado. O ouro, por outro lado, era mais estável. Claro, as notas de dinheiro eram as mais desejáveis. Roland pensou consigo mesmo: espero que esse cara não seja fã de compras online. Enquanto Roland se abaixava para extrair o núcleo natural da barriga do homem, Faldi franziu a testa de repente e disse: espere, porque ainda sinto uma presença de reação mágica. As outras 3 bruxas ficaram assustadas. O quê? Faldi continuou: a fonte de poder mágico não desapareceu, na verdade, está aumentando. Ela levantou a cabeça e olhou ao redor do salão, procurando algo. Seus olhos se fixaram na escultura. Droga, aquele monstro está vivo. Assim que ela terminou de falar, a escultura abruptamente abriu a boca, revelando uma língua de sapo que se lançou na direção de Roland. Sem hesitar, Phyllis avançou para a frente de Roland, usando suas garras para bloquear a passagem da língua. Cuidado, Vossa Majestade! No entanto, Roland, neste mundo dos sonhos, era muito mais poderoso do que o príncipe Roland do mundo real. Ele previu o ataque do monstro, agarrou a cintura de Phyllis e rolou para o lado, desviando-se da língua afiada como uma flecha. A língua penetrou na barriga do cadáver no chão, envolveu o núcleo natural corroído e retornou rapidamente para a boca da escultura. Roland notou que o núcleo natural corroído, anteriormente na fase sólida, começou a girar novamente ao entrar em contato com a língua do monstro. A escultura engoliu o núcleo natural corroído e começou a falar: o que vejo aqui? Um banquete de marcialistas se oferecendo para mim? A escultura ergueu o pescoço, respirando profundamente, e então soltou uma rajada de ar vermelho em direção às pessoas no salão. Ladrões como vocês não têm lugar neste território sagrado. Vão para o inferno. Era o poder mágico em sua forma mais pura. Num instante, grande parte da mobília no salão foi completamente destruída. Como a capa da invisibilidade foi atingida, Aurora e Faldi, que se escondiam lá dentro, sofreram vários ferimentos pelo corpo e caíram pesadamente no chão. Felizmente, elas conseguiram escapar do centro do salão, a região mais impactada, ou teriam sofrido o mesmo destino da mobília. Por outro lado, Roland estava em condição muito melhor. Momentos atrás, quando o monstro o atacou, o fluxo de calor dentro de seu corpo se espalhou e protegeu seus órgãos vitais, como se fosse uma armadura. A expressão no rosto de cada uma das bruxas denotava grande surpresa. Era óbvio que o entendimento do monstro acerca do poder mágico estava num nível acima do delas. Faldi cerrou os dentes. Essa reação mágica é semelhante à dos demônios seniores. Como isso é possível? O monstro riu de forma perversa. Ele facilmente se livrou dos pinos gigantes que prendiam suas asas à parede, pulou no chão e parou como uma gárgula na frente do grupo, dizendo: demônios? É disso que vocês chamam meus ancestrais? Primeiro tentam roubar a energia do domínio divino sem permissão e agora nos chamam de demônios? Pura estupidez. Roland começou a franzir as sobrancelhas involuntariamente. Domínio divino? Seguidores? Do que esse monstro está falando? De repente, uma luz negra surgiu das sombras e voou em direção ao rosto do monstro. Era Ling. Um som quebradiço foi ouvido quando a adaga das sombras de Ling perfurou o olho do monstro, saindo por trás da cabeça dele. Sem parar para checar se havia tido sucesso, ela imediatamente se escondeu de volta nas sombras. O ataque surpresa foi perfeito. Phyllis cerrou os punhos e comentou: é isso aí. O monstro perguntou: tem certeza? Uma rachadura apareceu em seu rosto de madeira, e agora ele falava num tom de voz mais frio e indiferente.
Vocês acham mesmo que esse pedaço de metal comum e essa pobre quantidade de poder mágico podem me machucar? Vocês não fazem ideia do que é o domínio divino. Agora os farei testemunhar o verdadeiro poder do Lorde. Antes de terminar de falar, vários sons de ruptura ecoaram. A rachadura no rosto do monstro se estendeu por todo o corpo, e em seguida, sua casca negra se partiu em vários pedaços que caíram no chão. Sua pele agora emitia uma cor vermelho escura. Quando seu corpo verdadeiro foi completamente revelado, Roland ficou boquiaberto. Por debaixo da casca do monstro, estava um corpo puramente formado de poder mágico. Dentro dele, vários pontos brilhantes gradualmente convergiam numa estrela gigante no peito do monstro. Essa criatura era o que você poderia chamar de criatura mágica. Roland perguntou, qual é o nome do seu Lorde? De alguma forma, Roland sentiu que essa criatura era muito mais emocionalmente rica do que o servo do diabo. Ele esperava obter mais informações ao fazer perguntas. Enquanto isso, gesticulava para as duas pessoas feridas logo atrás, Faldi e Downing, para que fugissem rapidamente do local. Se a situação ficasse ruim e precisassem fugir, Roland estava confiante de que poderia correr mais rápido do que essas bruxas. O monstro respondeu, meu Lorde é um ser que é tudo e nada ao mesmo tempo, uma presença inefável. A criatura abriu suas asas fantasmagóricas, que emitiam um brilho vermelho, e encarou Roland. Seus truques são inúteis aqui. Você quer que elas escapem? Tarde demais. Sangue vermelho fluiu do corpo do monstro e rapidamente se espalhou pelas superfícies do salão. Num piscar de olhos, o chão, as paredes e o teto adquiriram uma cor vermelha brilhante. Ling, cujo esconderijo agora estava exposto, foi puxada da parede por uma força desconhecida e caiu ao lado de Phyllis. Faldi espantou-se. O que é isso? Quando Roland virou a cabeça, ele viu tentáculos saírem do chão e das paredes e se enrolarem nas pernas das bruxas. Ele já tinha visto algo parecido antes, mas ele não tinha tempo de pensar nisso, já que a situação estava ruim. Com um fluxo de calor em seu corpo girando rapidamente, Roland concentrou toda a sua força física e avançou na direção do inimigo. O monstro surpreso disse, você não foi afetado? Depois levantou a palma na direção de Roland. Que tal isso? Uma força extraordinariamente poderosa disparou de sua palma em direção a Roland. O impacto mandou Roland voando, fazendo-o colidir com a parede. Após o baque, Roland sentiu que suas costas estavam queimando, como se todos os seus órgãos tivessem sofrido alguma lesão. Ele tossiu, sentindo o gosto do sangue na boca. Phyllis gritou, Vossa Majestade! Ela era, no momento, a única pessoa que conseguia se mover, além de Roland. As garras laminadas em suas costas moviam-se para cima e para baixo, cortando rapidamente os tentáculos que emergiam do chão. No entanto, com um número infinito deles aparecendo, ela não conseguia se aproximar de Roland no momento. Roland disse, estou bem. Era uma crise, mas a mente de Roland permaneceu excepcionalmente clara. Não havia medo nele, como se ele tivesse deletado esse sentimento. O fluxo de calor no corpo dele girou ainda mais rápido, acompanhado pelas batidas vigorosas de seu coração. Ele sentia que uma mudança extraordinária estava acontecendo em seu corpo. Era como se todo o poder mágico do mundo estivesse sendo atraído por ele. Até mesmo o brilho vermelho que se estendia pelas paredes havia ficado mais turvo. As trilhas de sangue pelo chão desviavam de seu corpo, como se quisessem evitá-lo. E onde quer que ele tocasse, uma marca azul apareceria. Esse processo estava completamente fora de seu controle. Ele não sabia o que estava acontecendo consigo mesmo. Gritos tumultuosos reverberaram em seu ouvido, formando uma frase no final. Mate-o, mate-o. O monstro começou a notar que havia algo errado. Com uma leve hesitação na voz, ele perguntou, o que está acontecendo? O que você fez com o meu poder mágico? Roland não respondeu. Ele conseguia sentir que o fluxo de calor em seu corpo havia atingido o limite. A próxima coisa que ele viu foi ele mesmo avançando na direção do inimigo, como uma bala de canhão. Repetindo a velha tática, o monstro levantou a palma para Roland outra vez. Morra! Mas desta vez, Roland não foi açoitado pela força do monstro. Pela primeira vez, ele viu o fluxo de calor sair de seu corpo e formar uma energia azul à sua frente. Essa energia então o levou voando em direção ao peito do inimigo. Roland, em seguida, desferiu um soco. O impacto de seu punho no peito do monstro não foi como ele havia imaginado. Parecia que ele havia golpeado algum tipo de líquido. Ele viu seu braço afundar no corpo do monstro, ficando a apenas alguns centímetros dos pontos brilhantes. Rangendo os dentes, Roland abriu o punho e tentou agarrar a maior estrela no peito do monstro. Foi neste momento que o monstro soltou um rugido, dizendo, não, essa é a força do Lorde. Como você consegue intocá-la?
A estrela gigante e os outros pontos brilhantes começaram a estremecer e mudar gradualmente de cor, indo do vermelho para o azul. Isso, no entanto, aconteceu lentamente, e houve diversas reincidências. Neste momento, Roland sentiu que estava medindo força com algum touro feroz. Felizmente, para Roland, mais e mais poder mágico fluía em sua direção, como se o mundo quisesse se misturar com ele. Um olho, que parecia um vórtice, abriu na cabeça do monstro. Então é isso, eu entendo agora. Você é o responsável por criar este mundo. Foi você que derrotou meu Lorde. Roland riu sarcasticamente. Você não disse que ele é tudo e nada? Como eu conseguiria tocá-lo? O monstro disse, seu idiota. Meu Lorde pode ser todo-poderoso, mas ele não consegue parar tudo sozinho. Saia agora e nunca mais volte aqui. Suas ações estão destruindo tudo. Risses, todos os seres vivos, e não só você, perecerão por sua causa. A voz do monstro ficou cada vez mais difícil de entender, como se estivesse sendo afetada por uma forte interferência. Roland sentiu que a resistência da estrela gigante havia enfraquecido, a mudança de cor também havia ficado mais rápida. Então ele disse, todos os seres vivos? Ele virou a cabeça e deu uma olhada nas bruxas, que estavam sentadas fracamente no chão. Em seguida, continuou, não, os únicos que irão perecer serão vocês. Não tenho a mínima ideia de onde vocês vieram, ou quais são suas intenções, mas tenho certeza de que este mundo será melhor sem vocês. O monstro não conseguia sequer completar uma frase. Risses, terra sem fundo, risses, essa é a regra. Roland notou que o monstro já não demonstrava as mesmas expressões faciais de antes. A voz do monstro havia se tornado sem vida e monótona, como se fosse uma daquelas máquinas que pronunciavam respostas preparadas. Quando o monstro terminou de falar, a resistência na mão de Roland desapareceu imediatamente. A estrela gigante começou a girar mais rapidamente e sugou os outros pontos brilhantes ao redor, formando uma luz branca deslumbrante. Por um momento, Roland pareceu ter ouvido o batimento cardíaco da Terra. Desta vez, o pilar de poder mágico que se levantou em direção ao teto foi muito mais espetacular do que as outras duas vezes. Vendo isso, Roland sentiu uma satisfação indescritível e prazer, algo que ele nunca havia sentido antes. Não havia nada que pudesse se comparar com o vislumbre desse pilar de luz. A condição das bruxas não era tão grave. O único problema era que elas haviam esgotado todo o poder mágico, mas ainda conseguiam caminhar sozinhas. De acordo com Phyllis, momentos atrás, quando Roland estava num impasse com o monstro, o poder mágico das 4 bruxas havia sido sugado por ele. Isso era algo que nunca aconteceria no mundo real. No entanto, era apenas mais uma coisa para adicionar a essa noite, na qual tantas coisas inimagináveis haviam acontecido. Após uma rápida busca, Roland, carregando um cofre pesado e a chave do carro do Homem de Terno, saiu quietamente do casarão com as 4 bruxas. Felizmente, as aulas de direção estavam em alta nos tempos de faculdade, e Roland decidiu se inscrever junto com seus colegas. No entanto, ele jamais imaginara que sua primeira experiência ao volante ocorreria no mundo dos sonhos. Faldi perguntou timidamente, Vossa Majestade, o que era aquele monstro? Um servo do diabo deveria possuir tanto poder. Teoricamente, não faz sentido alguém adquirir tamanha força em tão pouco tempo. Roland balançou a cabeça e respondeu, eu também não sei o que era aquilo. Aquele monstro era composto puramente de magia, mas posso garantir que não era um flagelo maligno. Ling indagou, ainda em estado de choque. Existem mais monstros como aquele no mundo dos sonhos? Quando as sombras do salão foram cobertas pela luz vermelha do monstro, meu corpo parecia congelar, como se algo assustador estivesse me observando a todo momento. Juro que foi mais assustador do que enfrentar demônios senhores. Roland assegurou, acredito que não haja tantos deles, ou o mundo dos sonhos já teria sido capturado por essas criaturas há muito tempo. A associação marcialista conseguia lidar com os corrompidos, flagelos malignos, que não eram afetados pela força convencional. No entanto, contra esse tipo de monstro, criatura mágica, mesmo 12 marcialistas não seriam suficientes para obter uma vitória. Se houvesse muitos deles, a associação já teria sido destruída. Roland recordou-se do que Garcia havia dito. Parecia que a erosão do mundo exterior estava relacionada à lua sangrenta. Os tentáculos que emergiram do chão lembravam os tentáculos da Terra Divina, dentro da relíquia. No entanto, por que a lua sangrenta corromperia o mundo dos sonhos? De acordo com minha teoria, este mundo estaria localizado na própria lua sangrenta. Não faz sentido ela atacar a si mesma. E quem seria o Lorde do qual o monstro estava falando? Seria uma divindade real ou uma fonte de poder mágico? Roland também havia gravado o nome Terra Sem Fundo, que o monstro mencionou no final.
Talvez essa terra sem fundo seja uma variação linguística de outro termo que já conhecemos, como terra divina. Vai saber. Além disso, será que a lua sangrenta é um lugar que existe no mundo real? Será que existe um portal ou algo do tipo para chegar lá? Bem, só um explorador poderia responder a essas perguntas. Claro, nem todas as bruxas estavam pensando na batalha que acabará de acontecer. Phyllis, que estava sentada no banco da frente do carro, já havia se esquecido da batalha e estava mais interessada na limusine. Anteriormente, quando estava no táxi, ela havia sido instruída por Roland a permanecer em silêncio devido à presença de uma pessoa desconhecida. Desta vez, ela já não tinha mais motivo para controlar a curiosidade, encarando Roland sem piscar os olhos, como se quisesse memorizar cada movimento que ele fazia no carro. Roland perguntou, brincando: "Você quer aprender a dirigir?" Phyllis assentiu imediatamente. Roland aproveitou essa oportunidade para fisgá-la. "Teremos que realizar algumas tarefas primeiro. No futuro, poderemos desfrutar de qualquer comida deliciosa que quisermos. Além disso, teremos nossas próprias casas e carros." Faldi perguntou: "Comida mais deliciosa que a da lanchonete KFC e McDonald's?" Roland respondeu: "Muito mais deliciosa. Quando tivermos dinheiro, vocês vão descobrir que, mesmo se comermos uma comida diferente todos os dias, ainda não conseguiremos provar todas as iguarias deste mundo." A voz de Faldi ainda estava fraca, mas não tão debilitada como antes. "Quando Downing estiver melhor, vamos direto para o próximo alvo. Já marquei a localização." Downing respondeu de forma positiva: "Estou bem. Podemos ir amanhã mesmo, assim que recuperarmos nosso poder mágico. Esses pequenos arranhões que sofri não serão obstáculos." Até mesmo Ling, que estava um pouco traumatizada, ficou encantada com as palavras de Roland. Embora permanecesse em silêncio, Roland conseguiu perceber a animação nos olhos dela pelo retrovisor. Roland sentiu-se profundamente tocado. Elevá-los moralmente não era tão difícil quanto imaginava. Para evitar ser encontrado pelos policiais, Roland decidiu não dirigir até a rua Tongzi. Em vez disso, estacionou o carro perto da área de construção da Associação do Trevo, atualmente em demolição e, portanto, não supervisionada pela polícia. Lá, também havia uma passagem que levava ao depósito que Roland havia alugado. Em seguida, era hora de verificar os despojos. Infelizmente, não havia muito dinheiro no cofre, apenas uns $100.000 ou mais. No entanto, havia uma quantidade considerável de joias, compostas por jades e pérolas. Era impossível estimar o valor total delas. Para surpresa de Roland, também encontrou vários núcleos naturais solidificados. Essas pequenas, mais pesadas, coisas davam-lhe a falsa sensação de que essa aventura havia valido a pena. Roland pensou: as transações financeiras já estão fora de moda para essas pessoas? Os núcleos naturais são a nova moeda? Quando Roland retornou ao apartamento 0827, já passava das 11 horas da noite. Ele abriu a porta gentilmente e percebeu que as luzes ainda estavam acesas. Zero estava debruçada na mesa, dormindo. Na frente dela, havia livros didáticos, lápis, caneta e borracha. Era evidente que ela estava estudando enquanto esperava pelo seu retorno. Essa relação com Zero deveria ser apenas a de inquilino e proprietário, mas parecia haver um ar de família agora. O coração de Roland se comoveu ao ver a garota. Ele carregou Zero e a levou até o quarto. Após colocá-la na cama e tirar os sapatos dela, ele a cobriu. Ao sair do quarto, Roland pensou: assim, os livros didáticos. Se ela os esquecer amanhã, ela vai me culpar para sempre. Roland balançou a cabeça e riu. Levou os livros didáticos até o quarto de Zero e os arrumou na escrivaninha dela. Foi neste momento que um desenho na capa de um livro chamou sua atenção: Olimpíada de Matemática. Essa era uma atividade extracurricular que parecia impressionante, mas que era chata para a maioria dos jovens. Roland lembrava que, quando era adolescente, costumava manter distância dessas coisas. Ao invés disso, preferia participar de outras atividades, como caligrafia e desenho. Portanto, no momento, ele não tinha a mínima ideia de como era essa atividade. Estranhamente, começou a ficar interessado no conteúdo desse livro. Sua respiração começou a ficar mais rápida. Ele respirou profundamente e lentamente abriu o livro na primeira página. Os exercícios organizados, juntamente com a caligrafia elegante de Zero, chamaram sua atenção de uma só vez. Assim que Relâmpago voltou para a tenda no acampamento, ela tirou os óculos de proteção e as luvas, colocando suas mãos frias e dormentes perto do braseiro para se aquecer. Quando suas mãos ficaram um pouco mais quentes, Relâmpago colocou um banco perto do braseiro, tirou suas botas de couro encharcadas e aqueceu seus pés. Logo veio um cheirinho desagradável, o que a fez sentir-se envergonhada.
Devido ao uso prolongado das mesmas botas, era natural que elas tivessem esse tipo de odor. Agora ela entendia por que seu pai sempre dizia que um grande explorador tinha que ser apoiado por uma grande equipe. Se o primeiro exército não tivesse preparado o braseiro ou aquecido a água antecipadamente, ela não teria conseguido se dedicar totalmente à exploração. O grande entusiasmo dela pela exploração certamente teria sido enfraquecido pelo pensamento frustrante de ter que acender um fogo e ferver água após voltar para o acampamento, toda encharcada e exausta. Relâmpago pensou que talvez apenas a equipe de Roland possuísse a capacidade de fornecer água quente 24 horas por dia. Seu pai havia dito uma vez que, em uma de suas aventuras, era extremamente difícil tomar um banho quente no inverno. Afinal, só havia madeira molhada e folhas cobertas de neve pelo chão, sem mencionar o tempo que levava para coletar esses materiais. Mas as máquinas inventadas por Sua Majestade resolveriam esses problemas completamente. Como o acampamento não ficava muito distante da margem do rio, as caldeiras nos 3 navios a vapor, que estavam em operação desde o primeiro dia, conseguiam fornecer água quente para o acampamento continuamente. Se Relâmpago quisesse água quente, ela só precisava pegar um balde e encher. O mesmo se aplicava à comida. Um navio de concreto peculiar era responsável pelo abastecimento alimentar de toda a equipe. A parte de cima do navio consistia em uma cozinha, onde uma grande quantidade de refeições era preparada todos os dias com o vapor produzido pela caldeira. As refeições mais comuns eram carne seca e peixe seco, muito mais saborosos do que a comida dura e sem gosto. Esta, sem dúvida, era a melhor equipe logística, considerando os padrões de seu pai, Trovão. Após se aquecer, Relâmpago pegou um caderninho e começou a escrever o relatório. Primavera, dia 16, ainda estamos cavando. A montanha obstrui bastante as habilidades de Margie e Sylvie, especialmente a de Margie. Elas precisam utilizar uma grande quantidade de poder mágico para penetrar as rochas duras. Por motivos de segurança, temos o costume de reservar poder mágico suficiente para retornar ao acampamento após cada operação. Como resultado, não tivemos muito progresso. Devido à limitação da distância, Sylvie tem dificuldade em encontrar as direções corretas nas quais a senhorita Fran deve cavar. A propósito, a senhorita Fran é uma mulher muito legal. Apesar da aparência de verme devorador, ela consegue ser mais assustadora que Meg quando está comendo. Eu realmente espero que, um dia, eu consiga ver como ela era antes de se tornar um verme devorador. Haviam se passado apenas 13 dias desde que chegaram às Montanhas Nevadas. A única coisa que encontraram até agora foi um espaço subterrâneo que parecia estar conectado a várias cavernas na montanha. Já era difícil descobrir onde a caverna principal da ruína subterrânea estava localizada, que dirá abrir um túnel largo o suficiente para o primeiro exército. Relâmpago e Meg pouco podiam fazer a respeito disso. Elas só podiam transportar sentinelas pela montanha ou se esgueirar por aquelas cavernas estranhas para investigar as rupturas e fendas que o arco mágico de Margie não conseguia alcançar. Comparado a explorar a ruína subterrânea em si, encontrar um caminho correto que levasse ao destino era sempre a parte que mais demandava tempo e exigia mais esforço e trabalho. Como o pai dela sempre dizia, um explorador nunca parava de explorar. Após escrever tudo, Relâmpago guardou o caderninho na mochila de couro. Sendo uma exploradora, era seu dever registrar tudo o que acontecia no dia. Essas anotações não representavam apenas a honra de um explorador, mas também serviam como referências cruciais para explorações futuras. Se o dono das anotações, infelizmente, morresse em um acidente, outros exploradores poderiam ler o conteúdo e evitar o mesmo destino. Foi neste momento que Relâmpago ouviu o som de passos rápidos do lado de fora da tenda. Era Wendy. Wendy parecia um pouco nervosa. Agatha e as outras voltaram. Tivemos um acidente. Fran está desaparecida. Relâmpago levantou-se. Surpresa? O quê? Desaparecida? Quando Relâmpago chegou ao fim do túnel criado pelo verme devorador, os soldados do primeiro exército já haviam acendido tochas e posicionado sentinelas. Avistou Agatha e as bruxas de Taquila discutindo animadamente enquanto ela se aproximava. Ao se aproximar, deparou-se com um enorme buraco, tão profundo que o teto e o fundo eram invisíveis. O som de água corrente ecoava, indicando a presença de um rio subterrâneo. Uma parte do túnel desmoronara, revelando o abismo à sua frente. Relâmpago pegou uma pedra da luz e se abaixou, notando que algumas partes do buraco estavam cobertas por um líquido pegajoso. A senhorita Fran caiu daqui? Perguntou. Edith respondeu. Parece que sim. Sylvie escolheu a direção correta, mas Fran não teve sorte. Ela abriu o caminho que levava até a caverna gigante, mas não percebeu esse precipício. Então, acabou caindo lá embaixo. Relâmpago notou algo implícito nas palavras de Edith. Parece? Indagou. Edith deu de ombros. Quando tudo isso aconteceu, Sylvie e Margie estavam do outro lado,
e podiam ver exatamente o que Fran estava fazendo. No entanto, a reação mágica de Fran de repente desapareceu do campo de visão delas. Eu realmente não compreendo como funciona o poder mágico de vocês, mas o olho da magia de Sylvie deveria ser capaz de enxergar objetos distantes, não é? No entanto, ao chegarem aqui, elas não conseguiram ver nada no fundo. Não conseguiram? Indagou Relâmpago, preocupada. Edith continuou. Elas não conseguiram ver o fundo, nem o verme devorador. Há duas explicações possíveis: ou esse buraco é tão profundo que ultrapassa o alcance do olho da magia, ou algo está bloqueando a visão de Sylvie. Ambas são possibilidades preocupantes. Edith fez uma pausa e olhou para Agatha, que continuava a conversa com as bruxas de Taquila. Neste momento, Agatha está discutindo com as outras bruxas, decidindo se devem ou não entrar no buraco para resgatar Fran imediatamente. Relâmpago permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras de Edith. A gravidade da situação pesava sobre ela. Se o buraco era realmente tão profundo quanto descrito por Edith, a queda de Fran seria fatal. Se, por outro lado, algo bloqueasse o poder mágico de Sylvie, a situação seria ainda mais complexa, com a possibilidade de uma armadilha ou inimigo desconhecido. A equipe de resgate não teria problemas se fosse apenas uma queda profunda ou a presença de uma pedra da retaliação divina. No entanto, se houvesse uma armadilha, as consequências poderiam ser devastadoras. A presença de bestas demoníacas invisíveis ou o verme que devorara a pagoda de Pedra Negra nas Montanhas Nevadas era uma preocupação real. Sem os alertas de Sylvie e Rouxinol, ou a proteção do primeiro exército, até mesmo as bruxas da punição divina enfrentariam desafios em resgatar Fran. Respirando fundo, Relâmpago reconheceu que a exploração era inerentemente arriscada. Um verdadeiro explorador deveria estar disposto a salvar seus companheiros, independentemente dos perigos envolvidos. Determinada, ela se aproximou das bruxas que conversavam e declarou: "Eu vou." No entanto, antes de darmos o próximo passo, precisamos entender completamente a situação. Um homem loiro se virou, indagando: "Qual é a sua habilidade?" Relâmpago recordou que esse homem se chamava Helena. Apesar da aparência masculina, a alma que habitava o corpo era de uma bruxa de Taquila. Relâmpago ajustou os óculos de proteção e respondeu: "Voar. Considerando a situação atual, acredito que sou mais adequada para o trabalho de reconhecimento." Agatha franziu as sobrancelhas, dizendo: "Isso não é uma questão de ser melhor. Como você planeja voltar se não puder usar sua habilidade no fundo do buraco?" Sua Majestade enfatizou que nenhuma de nós deveria agir sozinha, seja uma bruxa da União das Bruxas ou de Taquila. Devemos trabalhar juntas e cooperar com o primeiro exército. Relâmpago revelou seu plano: "Enrolem uma corda ao redor da minha cintura. Mesmo se houver uma zona anti-magia criada por uma pedra da retaliação divina, vocês ainda podem me puxar usando a corda." Ela enfatizou que salvar uma companheira não significava agir imprudentemente. Desde pequena, seu pai contava histórias sobre emergências, e Relâmpago acreditava que a maioria dos acidentes poderia terminar bem se medidas apropriadas fossem tomadas. Ela se via como a maior exploradora, mesmo sem o poder mágico. Rouxinol se juntou à conversa: "Deixem-me ir com ela. Consigo atravessar o precipício facilmente, já que o conceito de direção é diferente no mundo da névoa. Se houver inimigos, posso ajudá-la imediatamente." Wendy balançou a cabeça vigorosamente, dizendo: "Isso seria tão perigoso quanto agir sozinha. Se houver uma armadilha lá embaixo, vocês duas não conseguirão se salvar. Não se esqueçam de que existem inimigos formidáveis neste mundo, como os demônios seniores." Helena vociferou: "Nós não abandonaremos Fran. Se vocês não vão, eu vou." Agatha respondeu com firmeza: "Não me diga que, após esses 400 anos, você se esqueceu de como obedecer às ordens? Em nome das bruxas seniores de Taquila, eu te proíbo de agir sozinha." Ouvindo isso, todas as bruxas da punição divina ficaram em silêncio. Helena mordeu o lábio inferior e, por fim, deu alguns passos para trás, desculpando-se ao colocar a mão no peito. Edith tentou apaziguar a situação: "Vocês não precisam brigar por isso. Sua Majestade falou que as três forças, Taquila, União das Bruxas e o Primeiro Exército, deveriam trabalhar juntas. Bem, nós só precisamos enviar o Primeiro Exército lá para baixo, não é?" Brian, o superintendente do Primeiro Exército, surpreendeu-se: "Encontrou algum caminho para descermos?" Edith apontou para o penhasco perto da entrada: "Não, mas eu encontrei isso." Uma hora depois, um motor a vapor apareceu perto do buraco. Como não conseguiram prender a haste do teleférico nas rochas, tiveram que abandonar essa parte e usar um cabrestante como instrumento de suspensão. O cabrestante girou rapidamente conforme o motor a vapor operava, e a corda desceu pelo buraco, pouco a pouco. Para evitar o desgaste da corda,
Agatha invocou sua habilidade e revestiu de gelo a boca do buraco, permitindo que a corda se movesse para cima e para baixo sem friccionar com as rochas. Uma grande cesta de ferro, capaz de carregar de 6 a 8 pessoas e 2 metralhadoras pesadas, estava presa no final da corda. Assim, as bruxas estariam em segurança mesmo se perdessem a capacidade de lutar. Após testar o equipamento de suspensão, o grupo desceu lentamente pelo buraco profundo, vendo a luz das tochas acima tornar-se cada vez mais distante. Enquanto desciam, as bruxas elogiavam Edith por ser a única que conseguia compreender melhor os pensamentos de Roland. Relâmpago flutuava abaixo da cesta para guiar o grupo, com uma corda amarrada na cintura. Sentia-se um pouco inquieta por não ter Meg por perto. No entanto, sabia que era essencial ter alguém vigiando as montanhas nevadas, e Meg estava cumprindo esse papel comparado a monitorar bestas demoníacas. Relâmpago preferia desvendar os mistérios das ruínas subterrâneas. A cada 10 metros descidos, ela olhava para cima para garantir que todos ainda estavam presentes. O coração de Relâmpago encheu-se de preocupação ao descer por 200 a 300 metros. Um ser vivo dificilmente sobreviveria a uma queda tão grande. Ela só esperava que o verme devorador fosse mais resistente do que o comum. Foi nesse momento que Relâmpago notou um reflexo de luz estranho logo abaixo. Era quase imperceptível, mas ela alertou o grupo, fazendo sinal com a pedra da luz. Desceu mais um pouco enquanto segurava o fôlego e, momentos depois, pisou numa rocha lisa e sólida. Relâmpago se agachou e tocou gentilmente no chão. A rocha negra era tão polida e lustrosa que mais parecia um cristal, com uma superfície negra contendo um leve tom avermelhado. Ela já tinha visto aquilo antes. Era a pagoda de pedra negra da comunidade de demônios. Relâmpago comentou. Então aquele verme encontrou seu lar. Assim que a cesta chegou ao chão, Agatha olhou ao redor enquanto segurava uma pedra da luz, franzindo ainda mais as sobrancelhas. Perguntou a Relâmpago: "Você viu Fran?" Relâmpago averiguou cada canto do local. "A senhorita Fran não está aqui. A pagoda de pedra negra está presa entre as paredes desse buraco, mas há alguns espaços abertos em ambos os lados da torre. Será que Fran caiu e rolou para o lado? Caso isso tenha acontecido, ela deve estar lá embaixo." Rouxinol saiu do mundo da névoa. "A torre não afeta meu poder mágico", Agatha comentou, "mas você não consegue atravessá-la da mesma forma que atravessa uma parede, não é?" Em seguida, ela criou uma lança de gelo e a arremessou em direção à pagoda de pedra negra. A lança colidiu e quebrou-se em pedaços, enquanto a torre de pedra permaneceu intacta. Há rumores de que essa torre é feita de pedras da retaliação divina. Embora não afete o poder mágico tão fortemente quanto o prisma de pedra mágica, ainda consegue bloquear nossas habilidades. Helena corrigiu Agatha em voz baixa. "Ela não é feita de pedras da retaliação divina, e sim criada pelas pedras. O poder mágico corrosivo consegue mudar a veia mineral das pedras mágicas e, assim, moldá-las. No entanto, somente a veia mineral concebida durante a lua sangrenta tem a capacidade de criar a névoa vermelha. As outras simplesmente ajudam a desacelerar a dissipação da névoa. Antigamente, essa era uma informação ultra-secreta da Aliança. Foi só depois da queda de Taquila que Lady Eleanor nos contou." Rouxinol mostrou-se descontente com o atraso dessa informação. "Por que você não contou isso para a gente antes?" Um pouco irritada, Helena respondeu. "Você não me disse que haveria uma espiral demoníaca aqui. Existem tantas coisas que podem afetar o poder mágico. Como eu vou saber qual delas é?" Relâmpago voou e posicionou-se entre elas, impedindo uma possível discussão. "Temos que continuar descendo, já que ainda não alcançamos o fundo." Recentemente, voei um pouco mais para baixo e ouvi o barulho distante de água corrente. É bem provável que seja um rio subterrâneo. Se a senhorita Fran realmente caiu lá, ela ainda deve estar viva. Helena ficou animada. "Sério? Será que Sylvie não encontrou Fran por causa desse rio subterrâneo?" Agatha assentiu com a cabeça. "É bem provável. Essa torre de pedra deve ter bloqueado grande parte do óleo da magia. Por isso Sylvie não conseguiu ver o fundo. Se Fran foi levada pelo rio, isso só dificultou ainda mais o trabalho de Sylvie." Agatha, então, virou-se para Relâmpago e disse: "Voe lá para cima primeiro e conte tudo ao Andy. Peça para ela mandar Margie trazer algumas bruxas da punição divina para cá, e também alguns soldados do primeiro exército. Também peça para eles colocarem sentinelas aqui. Vamos encontrar Fran." A garotinha assentiu com a cabeça, dizendo: "Certo, deixe comigo." Com a ajuda do teleférico adaptado e do arco mágico de Margie, logo reuniram pessoas suficientes para o resgate de Fran. Relâmpago aproveitou esse intervalo para investigar completamente a área abaixo da pagoda de pedra negra. Como ela havia imaginado, a caverna vertical ficava ladeirada a uma certa profundidade. O ar também ficava mais úmido. Descendo mais uns 30 a 40 metros, ela finalmente avistou um rio subterrâneo.
Água pingava e escorria das paredes e teto da caverna, formando uma cachoeira que, por último, alimentava o rio. Ao se aproximar, Relâmpago sentiu uma brisa gélida passar por suas bochechas. Com o ar úmido, havia vários cogumelos, musgos e frutas, pelo chão da caverna. Algumas frutas emitiam uma luz azulada, iluminando a área ao redor. Mesmo sem a pedra da luz, Relâmpago conseguia ver claramente os contornos da caverna. Com vagalumes voando ao redor, a área subterrânea parecia um mundo completamente diferente. Quando o arco mágico trouxe as bruxas e as sobreviventes de Taquila até o fundo, todas ficaram maravilhadas. Rouxinol exclamou: se nós pudéssemos plantar essas frutas brilhantes na cidade de Primavera Eterna, todo mundo conseguiria enxergar claramente à noite. Relâmpago esfregou as mãos, cheia de animação. Vamos levar algumas e plantá-las. Descobrir e desenvolver coisas novas fazia parte da essência de um explorador. Cana-de-açúcar e milho, por exemplo, foram descobertos por exploradores que se aventuraram em ilhas desconhecidas e trouxeram suas descobertas para os fiordes. Esses alimentos, após um tempo, tornaram-se bastante populares. No entanto, Relâmpago não sabia ao certo se esses cogumelos gigantes e frutas brilhantes, que mais pareciam tábuas, seriam tão saborosos quanto os cogumelos shimeji. Agatha perguntou: o verme devorador consegue nadar? Helena balançou a cabeça, respondendo: ninguém nunca viu o verme devorador nadando, mas o corpo dele é enorme, então acho que não está muito longe de onde viemos, mesmo que tenha sido levado pelo rio. Outra bruxa da punição divina perguntou: você sabe de onde vem esse rio e para onde vai? Relâmpago lembrou vagamente que essa bruxa se chamava Zoe. Rouxinol respondeu: não sei de onde vem, mas pela direção que está indo, acho que vai para a área montanhosa do sul. Todos sabiam que havia muita água subterrânea no território de Sua Majestade, mas Relâmpago se perguntava por que esses rios fluíam para o sul, já que rios eram escassos lá. Para onde toda essa água ia? Relâmpago mal podia esperar para desvendar esse mistério. De repente, ela viu uma rocha se mover, não muito longe dali. Esperem, eu vi algo se mover ali. Ouvindo o aviso, todas pararam e puxaram suas armas. Rouxinol imediatamente deu uma resposta afirmativa. Não detectei nenhuma reação mágica, mas realmente tem algo ali. Em seguida, Rouxinol parou e lentamente se aproximou do objeto. Parece um ovo. Um ovo é semi-esférico. Agatha ficou um pouco surpresa. O quê? Helena gesticulou para as outras bruxas da punição divina e disse: já que essa coisa não possui poder mágico, não estamos em perigo. Sigam-me. Elas logo cercaram o ovo. A superfície do ovo não era dura, parecia mais uma pele, cuja cor era verde, harmonizando-se com as cores do ambiente. Quando Agatha pegou uma pedra da luz e iluminou essa pele de perto, viu vários buraquinhos abrindo e fechando, como se estivessem respirando. Helena cuspiu no chão. Que merda é essa? Isso é nojento. Relâmpago mediu o ovo e concluiu que devia ter por volta de 3 metros de largura e profundidade. Parece que realmente é um tipo de ovo. Os pais dele devem ser gigantes. Um ovo tão grande poderia encobrir facilmente uma vaca adulta. Olhando mais de perto, Zoe notou que o formato da parte de cima do ovo lhe era um pouco familiar. Essa forma. Não pode ser. Zoe respirou fundo e, sem hesitar, enfiou a espada no ovo e rasgou para cima. Uma grande quantidade de gosma jorrou do ovo, e um grito penetrante ressoou pela caverna. Em seguida, elas viram uma sombra negra sair do ovo e desabar no chão. Para a surpresa de Relâmpago, era um demônio frenético. Rouxinol tomou a frente de Relâmpago e ao mesmo tempo, a pele do ovo murchou, e um verme gosmento começou a escalar a parede da caverna. Mesmo com gosma saindo de sua pele, o verme se movia rapidamente. Mas Rouxinol foi muito mais rápida. Ela de repente desapareceu no mundo da névoa e correu pelo teto da caverna, tão ágil quanto era no chão. Em seguida, apareceu na frente do verme, bloqueando o caminho dele. Antes de cair, fincou a adaga na cabeça do verme, empalando na parede da caverna. O verme gosmento se debateu por um momento, mas logo suas 6 pernas caíram sem vida. Ele estava morto. Nesse momento, Relâmpago finalmente notou que o ovo na verdade era a barriga do verme gosmento. Com sua cabeça e pernas enterradas nos pedregulhos da caverna, sua grande barriga fez parecer que era um ovo. O corpo do verme não combinava em nada. A parte da frente dele parecia uma formiga gigante, com um comprimento de meio metro. Sua parte de trás, ou melhor, sua barriga, que antes envolvia o demônio frenético, era grande o suficiente para acomodar 3 barris gigantes. A garotinha perguntou, surpresa: o demônio nasce da barriga dessa coisa? Agatha agachou-se e analisou o demônio minuciosamente sob a luz da pedra mágica. Nunca ouvi falar de algo assim.
Esse demônio frenético, é um adulto. Olhem pro braço direito dele, essa cicatriz foi causada pela inserção de uma pedra mágica. Além disso, esse braço direito é maior que o esquerdo, indicando que ele costumava atirar lanças constantemente com poder mágico. E assim acabamos a parte 80, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.